Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, também já está na tela. Queria que você abordasse, de fato, como o Pepe Mujica transcendeu as fronteiras do Uruguai. Não foi só uma importante liderança, nem foi o primeiro presidente do campo da esquerda no Uruguai. Tabaré Vázquez foi o primeiro, e acho que Tabaré chegou, inclusive, a ter 2 mandatos. Lá não é permitida a reeleição. O último mandato, o antecessor do atual presidente, inclusive, Luiz Lacalle Pou, era do campo conservador, do campo da direita. Houve uma transição, como vários momentos já houve dentro do Uruguai, da direita para a esquerda e vice-versa no governo, de uma forma institucional, uma forma tranquila, transição democrática e correndo tudo bem na democracia uruguaia. E talvez até nesse aspecto, é claro que Pepe Mujica é um grande ícone para o campo da esquerda latino-americana, mas talvez tenha conseguido transcender não só as fronteiras do seu país, mas até alguns limites ideológicos. Também colhi a admiração de quem pensava diferente do ponto de vista político-ideológico, Fernanda Manhota. Pois é, Yuri, boa tarde a você, Débora, Pedro, a todos que nos acompanham. Você bem disse, Yuri, o Pepe Mujica, ele de fato é um dos grandes nomes que demarcou a chamada Onda Rosa na América Latina, né? Sobretudo, obviamente, quando ele estava no poder como presidente, um período que ficou marcado pela ascensão simultânea de lideranças de centro-esquerda, mais distributivistas, progressistas ao poder. Ele foi um desses grandes nomes, então, de fato, dentro do campo da esquerda, ele não deixa de ser uma referência ainda muito presente. Ele que, como o Pedro dizia, marcado por muita autenticidade, né? Uma figura que por muitas vezes foi emblemático nas críticas que fez à desigualdade, sempre foi muito afeito à ideia de promover justiça social, denunciar o consumismo excessivo. Ele falava muito também sobre a pauta ambiental. Então, esses temas tradicionalmente caros à esquerda, de fato, estavam presentes nessa história de vida e na sua gestão quando no poder. Mas, para além da própria esquerda, como você disse, Yuri, o Mujica se transformou numa espécie de grande conciliador durante a sua gestão, né? Ele de alguma forma incorporou uma certa solidariedade regional. Ele, por muitas vezes, virou o símbolo, né, do evocar de uma identidade latino-americana comum e, nesse sentido, funcionou como mediador de uma série de diálogos, inclusive muitas vezes não relacionados aos próprios interesses diretos do Uruguai, né? A gente poderia falar aqui sobre o papel dele em relação ao processo de integração da América Latina, por exemplo. A gente poderia discutir projetos de infraestrutura regional ou mesmo de institucionalização política, mas veja, um grande exemplo que mostra essa capacidade de criação de pontes está justamente no fato de que ele foi um dos maiores ícones, né, do ponto de vista da aproximação e do fortalecimento de laços bilaterais entre o Brasil e a Argentina. Ele que, então, desempenhou em vários momentos essa função de resolver impasses existentes, né, tensões existentes entre esses países. Ele foi muito importante nesse processo também. Então, quando a gente pensa, né, em Pepe Mujica como um todo, do ponto de vista das relações internacionais, não tem como deixar de mencionar essa figura emblemática que ele se tornou e o papel que a sua própria história de vida tem na construção de narrativas políticas, mas também do apoio concreto que ele forneceu a diversos projetos que vão desde a ampliação do Mercosul, a mudança em torno de regras comerciais dentro do bloco, a promoção de uma série de projetos super importantes, né, relacionados, como eu falei, à infraestrutura, vão aí de portos a hidrovias. Ele foi negociador central em vários desses projetos, além, claro, de ter sido um dos grandes defensores da aproximação desses governos, sobretudo mais alinhados dentro de uma perspectiva ideológica, como foi o caso da Unasul, para garantir que houvesse uma certa coordenação da nossa região. Essa região que há muitos anos carece, né, dessa capacidade de pensamento de longo prazo, sem dúvida perde muito hoje com o falecimento de um dos seus principais símbolos que justamente defendiam algo nessa direção, Yuri, Débora.